Olá! Nesta unidade iremos abordar os mecanismos de hepatotoxicidade do etanol. Assim, pretendemos que consigam caracterizar estes mesmos mecanismos. O etanol é metabolizado a nível do fígado facilmente a dois metabolitos, acetaldeído e ácido acético. O acetaldeído decorre geralmente por ação da alcohidrogenase num processo oxidativo em que o NAD é reduzido com produção de NADH. Por sua vez, o acetaldeído pode ser metabolizado pela aldeíde hidrogenase com formação do ácido acético, e este mesmo processo leva também à formação de NADH. Para além da alcohidrogenase e da aldeíde hidrogenase, podem participar no metabolismo do etanol a CYP2E1, num processo paralelo com a formação do acetaldeído, ou a catalase, a nível dos microsomas, também num processo paralelo com a formação do acetaldeído. O acetaldeído, por si só, parece poder reagir com proteínas e DNA e, com isso, provocar uma lesão direta. O próprio ácido acético pode atuar a nível das membranas da mitocôndria e também induzir efeito tóxico mitocondrial. No entanto, será de realçar a importância deste excesso de NADH e na interferência que o mesmo terá no metabolismo celular. Vamos então abordar a alteração ou as consequências da alteração da razão NADH-NAD+. Um excesso de NADH origina um deslocamento da reação do piruvato para um aumento de lactato. Este aumento de lactato decorre num excesso de NADH, que aqui, sendo oxidado, leva à redução do piruvato a lactato e a uma menor quantidade ou disponibilidade de piruvato para entrar na mitocôndria e aceder ao ciclo de Krebs. Ora, esta inibição, ou esta ausência de piruvato, vai interferir no ciclo de Krebs, que fica interrompido por este processo, levando muitas vezes a que aumente a beta-oxidação dos ácidos gordos para ser possível termos o ciclo de Krebs a funcionar e uma respiração aeróbica. No entanto, este mesmo processo de excesso de NADH poderá ter uma outra consequência, que é impedir a gluconeogênese. Ao impedir a gluconeogênese, poderemos ter uma deficiência de glucose, que pode ter consequências muito graves. Daí que será muito importante o tratamento de situações de embriaguez aguda com glucose para evitar processos de hipoglicemia acentuados no nosso organismo. Temos então que a hipoglicemia decorre desta incapacidade de gluconeogênese, a hiperlipidemia decorre da beta-oxidação dos ácidos gordos e temos uma cetoacidose alcoólica decorrente de todo este processo. A hepatotoxicidade do etanol pode também estar associada a outro tipo de mecanismos. Na realidade, o etanol estimula o crescimento de bactérias gram-negativas que sintetizam lipopolissacarídeos. Os lipopolissacarídeos vão ativar processos imunológicos com as células Kupffer, a nível hepático, a serem ativadas com uma maior produção de espécies reativas de oxigênio. Estas espécies vão ativar fatores de transcrição, como o NF-κB, que por sua vez vai ativar o fator de necrose tumoral, TNF. O TNF tem capacidade de induzir o efeito apoptótico pelo mecanismo extrínseco. Temos então aqui um efeito apoptótico induzido por um excesso de espécies reativas de oxigênio que decorreram de um efeito estimulatório que o etanol tem da produção de lipopolissacarídeos. Obrigado pela vossa atenção.